som. Boa noite para você também que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós hoje vamos ministrar a palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 ao versículo 20. Amém? Todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 ao versículo 20. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Até aí, irmãos, oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Ó Deus grandioso, eu te peço mais uma vez, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo que venha a ser proferido aqui nesta noite e venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, a nossa mente através do teu Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar, venha, Pai, em nossas vidas, para que possamos também compartilhar com outras pessoas, Senhor, desta mesma palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também mova, Senhor, na vida dos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, o teu santo evangelho. Continua com os teus filhos, os sustentando com as tuas mãos poderosas, ó Pai. E que o seu evangelho, Senhor, seja propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que esta igreja te pede, Senhor, e agradece, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, a palavra de Deus frequentemente nos apresenta a escolha entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Hoje, nesta pregação, exploraremos as verdades contidas nesses versos de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 ao versículo 20. Buscando compreender como as nossas escolhas impactam as nossas vidas. Bom, de antemão, eu vou aqui explicar um pouco aos irmãos. Não se trata de maldição hereditária, isso não existe. Em Cristo tudo foi consumado. Que maldição que nós estamos falando aqui é das nossas escolhas. Esse povo aqui já era o povo escolhido do Senhor. E através das escolhas que eles fizeram, eles puderam caminhar de uma forma maldita, vamos dizer assim, ou de uma forma bendita. O Senhor, ele fala, ele coloca diante de nós dois caminhos, a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Então existe, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, algo chamado responsabilidade humana. Deus guarda as nossas vidas, amém. Deus abençoa o seu povo, amém. Mas também as escolhas que muitas das vezes fazemos colaboram para as dificuldades que muitas das vezes enfrentamos. É nesse linha de pensamento que Moisés está escrevendo e está falando ao povo. Deus está falando ao povo através da vida de Moisés. Amém, queridos? Primeiro que nós vemos aqui, a proposta divina, vida ou morte. Ele fala aqui no verso 19. E interessante que Deus, ele chama testemunhas. Ele fala o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te propus a vida e a morte. Amados, os céus e a terra são testemunhas de um pacto. Deus fala isso através de Moisés, mostrando o seguinte: olha, os céus e a terra estão aí, os firmamentos estão aí. Eles são testemunhas do que eu estou falando com vocês, do que eu propus à vida de vocês. Deus os convoca, os céus e a terra, para ali ser testemunha de um pacto divino. Ele propõe a escolha entre a vida e a morte. Uma decisão que vai além, irmãos, de meros aspectos físicos. O que nós temos que pensar, de que maneira nós queremos viver como cristãos nessa terra. De que forma você quer conduzir a sua vida, a nossa vida nesta terra. De uma forma abençoada por Deus, de acordo com os propósitos de Deus, ou de uma forma de acordo com as minhas escolhas, com o meu eu, ou da maneira que os homens ditam nesta terra. Irmãos, o mundo vai de mal a pior. Isso é notório. Amém, igreja? É notório. Os sinais que o nosso mestre disse, todos eles estão acontecendo e cada vez com mais intensidade. Nós temos que estar atentos, irmãos. Jesus ele usa a parábola dos peixes para falar aos pescadores e as pessoas ensinando, dizendo que o Espírito Santo ele separa os peixes bons dos peixes ruins. A decisão desse caminho de como você quer percorrer a sua jornada cristã é uma responsabilidade sua. Deus ele fala que, olha, eu propus vocês a vida ou a morte. Aqui nós entramos também numa dimensão espiritual. Entendemos que a escolha transcende essa vida terrena. Porque se você escolhe andar na bênção, se você escolhe andar fazendo a vontade de Deus, a Bíblia fala que nós temos uma recompensa, irmãos, nos céus. E é o galardão. Agora, que tipo de legado nós vamos deixar aqui? Uma coisa é certa, irmãos, a gente não gosta de falar muito sobre isso, mas uma coisa é certa, um dia fecharemos os olhos aqui nessa terra. Amém, igreja? Ou o nosso mestre vai vir nos buscar. Mas o que estamos deixando para as próximas gerações? Qual é o legado? Como está a sua vida espiritual? O que você está escolhendo? No início do culto nós lemos o Salmo 1. E ali a palavra fala, olha, não se assentai nas rodas dos escarnecedores. A Bíblia fala que o Senhor conhece o caminho dos justos. E Ele mostra o fim dos ímpios, que os ímpios, o caminho dos ímpios perecerá. Mas o salmista ele fala no versículo 6 do Salmo 1, dizendo que o Senhor conhece o nosso caminho. Ele cuida da gente, irmãos. E Ele propõe a vida. Essa proposta de vida, irmãos, abrange toda a nossa existência. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, o nosso mestre Jesus diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram.
Jesus ele fala que essa porta é estreita. Ninguém gosta de passar em caminho, olhando com os olhos naturais, amém? Aquele caminho, aquela trilha apertada, cheia de mato. O que Jesus quer dizer? Que o caminho que ele nos oferece, que leva a vida, é diferente do caminho deste mundo, das coisas desse mundo. Nós não podemos andar com Deus e ter as bênçãos de Deus cogitando as coisas do mundo. Não podemos. É isso que o Senhor está propondo. E isso que o Senhor chama de testemunha, os céus e a terra. Que Ele propõe a cada um de nós a vida. Caminhos de facilidades não combinam com caminhos do Senhor. O jeitinho brasileiro, né, que muitos falam, não combina com o caminho do Senhor, irmãos. Por isso que esse caminho é apertado, vai na contramão deste mundo. Este mundo te odeia, meus irmãos. Me odeia, nos odeia. E glória a Deus por isso, porque Ele, se não nos odiasse, nós estaríamos fazendo parte dele. Então estreita. Esse caminho que conduz à vida é um caminho estreito, é uma porta estreita. É aquela porta que fatalmente a minha barriga raspa. Tuas portas que é pequenininha, né, irmão? Tem que entrar de lado. Mas é um caminho que leva à salvação, irmãos. Muito se é pouco falado sobre o céu. Isso aqui é passageiro, queridos. Isso vai acabar. E ao instalar de dedo, isso tudo pode acabar. Como nós somos frágeis, irmãos. Se um meteoro aí muda de rumo e colide com a terra, ó, acabou tudo. É Deus quem sustenta todas as coisas. Um vírus, olha o que é que eu fiz. Então a nossa vida é muito frágil. Quem sustenta a gente de pé é o próprio Deus. E por isso que ele fala, olha, escolha o caminho da vida. Escolha o que eu tenho falado e ministrado ao teu coração. Escolha esse caminho mesmo que é apertado, que é difícil, é o caminho de abnegação, é o caminho de negar a sua vontade, é o caminho de pegar a cruz, é o caminho de vir atrás de mim. De mim, Cristo, amém? Cristo. E o Senhor ele termina dizendo no verso 14 que poucos encontram esse caminho. Irmãos, glória a Deus porque Ele nos despertou para o seu amor. Nós fazemos parte desses poucos que estão neste caminho. Não é um caminho de facilidades. Não é um caminho que você não, os teus problemas acabaram. Não é. Mas eu te digo uma coisa. É um caminho com a presença de Deus. É um caminho com Deus que nos dá força para passar por todos os problemas que temos, que venhamos a ter. Porque Ele se faz presente. Ele empenha a sua palavra. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem, como diz lá no livro aos Hebreus. Aqui outro termo que nós vemos no versículo 19 é a escolha consciente de bênção ou maldição. A bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus ele já dá a cola. Olha, escolhe a vida. É muito mais que isso, irmãos. Não é cola, é ordenança. Então falou para você, olha, escolhe a vida.
Deus, ele garante, irmãos, a cada um de nós. Lembre-se que nós temos uma responsabilidade. Deus, ele respeita as nossas escolhas. A quem escolhemos para namorar, noivar, casar, Deus respeita essa escolha. Ele dá o caminho. Ele fala, olha, é assim, olha, vai mostrando quem são as pessoas. É esse aí, ou é essa aí. No trabalho, na criação dos nossos filhos, ele vai dando a direção, mas depende como nós vamos fazer essas escolhas. Diante dessa proposta divina, é de acordo com a palavra de Deus ou é de acordo com o meu entendimento humano? Eu vou me submeter ao que diz a Bíblia ou eu vou me submeter ao que diz o eu acredito assim? Eu acredito assim, irmãos. Eu acredito assim. É através da palavra de Deus, irmãos. Ela é a sua bússola. É ela quem nos conduz nesse caminho estreito. Um exemplo de responsabilidade humana, o filho pródigo. Ele tinha tudo. E ali ele quis andar do jeito dele, da forma dele. O pai poderia ter falado para ele, não vou te dar a herança, não. Mas o pai, então vai, está aqui a tua parte. O pai sentiu, mas ele foi. E ele perdeu tudo. O caminho dele poderia ter sido mais fácil, ele não precisava ter passado fome, ele não precisava ter desejado comer comida dos porcos. Entendeu, irmãos? Escolhe a vida. Mas mesmo assim ele voltou arrependido e o pai o recebeu com uma festa. Amados, as suas escolhas, as nossas escolhas impactam a vida de um indivíduo, a vida de gerações. Há pessoas que estão de olho nas nossas vidas. Sabem do seu comportamento. Ainda mais quando somos... Sabe que tu é cristão. Liga um sonar. Tem um crentômetro, né? O pessoal aí fora tem um crentômetro. E sabem se você está andando num caminho de bênção, ou seja, que produz vida, ou de maldição. O Senhor, ele fala aqui no verso 20, o caminho da bênção. Olha o que ele diz. Deuteronômio 30, versículo 20. Amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Ele primeiro destaca aqui, como é que nós escolhemos esse caminho que leva à vida? O primeiro ponto, amar a Deus. A chave para escolher, irmãos, o caminho da bênção é o amor a Deus. Amar não apenas com palavras, mas ações, que refletem um relacionamento profundo e verdadeiro. Queridos,
Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Moisés escreve assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É o primeiro grande mandamento. Quando ele está falando aqui, ele está falando que é por completo. Ele fala, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todo o seu sentimento. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas na tua vida. O teu relacionamento com Deus. Já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja, mas vou repetir, para a gente ter uma ideia. Para eu ser um bom marido, eu tenho que amar a Deus acima da minha esposa. Para que eu venha tratar ela de forma digna. O meu filho de forma digna. Porque através desse amor a Deus, ele me ensina como me conduzir, como me ter a minha postura diante da minha esposa, do meu filho, dos meus irmãos. Então, primeiro de tudo, Deus. O meu relacionamento com Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele continua, de toda a sua alma. E com toda a tua força. É de todo o teu ser, irmãos. É de todo o nosso ser. Esse amor não pode ser dúbio. Esse amor não pode ser aquele amor mais ou menos. Eu amo Deus agora, mas depois eu não quero mais saber. Não, é só um momento. Há um esfriamento muito grande hoje. Muito grande. É a apostasia dos últimos tempos. Como eu falei aqui, você vê academias cheias, shoppings lotados, lojas, passeios, e as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que estão aí, sem usar de subterfúgio. Os irmãos já sabem que subterfúgios são, né? Irmãos, ou nós escolhemos o caminho certo a percorrer, ou pereceremos, ou viveremos dias difíceis. Ame a Deus acima de tudo. Porque quando fazemos isso, o nosso caminho vai bem, irmãos. Tudo na tua vida vai bem. Davi diz que ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que declaração linda. Por que Davi diz que nada o faltará? Porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Porque ele escolheu o caminho da vida. Davi era perfeito? Não. Mas o Deus dele, o nosso Deus, ele é perfeito. Ele move, ele transforma as circunstâncias. Davi escolheu um momento, um caminho de maldição. Lembram? Passou por momentos terríveis em sua vida. Mas poderia ter sido diferente. Se ele tivesse escolhido, naquele momento, o caminho da vida. E qual era o caminho da vida naquele momento para Davi? Era ir para a guerra. Que é onde os reis estavam saindo para a guerra. Não era ficar lá olhando, né? Olhando lá na varanda do palácio. E quando olhou, ao invés de sair correndo, ele continuou. A Bíblia fala, irmãos, daquilo que tenta você, daquilo que nos tenta, nós devemos correr. Correr.
E ela fala que o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo nós temos que enfrentar, né? Que em nome de Jesus ele bate em retirada. Mas a tentação, amados, cada um tem um ponto fraco. Ninguém aqui é super crente. A palavra diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso. Então nós temos que vigiar sobre isso. E isso é escolher o caminho da vida. Todo mundo aqui tem um calcanhar de Aquiles. Conhece a história da mitologia grega, né? Calcanhar de Aquiles, da flecha que acertou. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Mas o que Deus fala? Obedeça a minha voz. Me ame de todo o coração. Abraão precisava se deitar com Agar? Deus já não tinha falado o que ele tinha que fazer, ele e Sara? Precisava vir com aquela ideia? Não é? Escolheu naquele momento o caminho de maldição. E olha aí, até hoje a situação aí, né? Reverberou para gerações, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com as escolhas que fazemos. Somos crentes, o Senhor nos libertou, nos salvou, amém. Mas o crente pode escolher um caminho que não é do agrado de Deus, e essa proporção, ó, é terrível. Deuteronômio 6 diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. No 5 ele fala: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí ele fala: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Temos que escrever isso na tábua do nosso coração. Isso tem que estar dentro de nós. Eu amo a Deus. Ele está em primeiro lugar na minha vida. A obediência, irmãos, é um indicativo aqui que Deus está ordenando. Nós temos que ouvir e praticar. Nós devemos seguir a sua voz. Nós devemos fazer o que Deus tem para cada um de nós. Nós devemos estar buscando compartilhar a palavra de Deus, expressar a voz do Senhor. Com as nossas vidas, com os princípios que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Apegar-se a Ele de todo o coração. Esse apego implica em confiança, implica em dependência de Deus. Quem aqui precisa de um milagre para 2024? Amém? Todos nós. Se apegue a Deus de todo o teu coração. Continue obedecendo a voz do Senhor. Se esse milagre que você tem no seu coração for realmente uma necessidade sua, o Senhor promete que Ele vai suprir, Ele vai dar. O Senhor Jesus, Ele diz: buscai em primeiro o reino dos céus. Mateus 6,33. A sua justiça. E as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, é esse o ponto, irmãos. E o caminho da vida é Cristo Jesus, não tem outro. O caminho é Ele. Ele é o caminho. Ele é a pedra angular, é a pedra principal que os construtores, ou seja, os sábios desse mundo, rejeitam. Os ditos sábios, né, irmãos? Rejeitam. Porque a sabedoria mesmo estão com os loucos do Senhor. Que o Senhor diz na palavra, irmãos, que Ele escolheria o quê? As coisas loucas dessa terra para envergonhar as sábias. Então, na verdade, os sábios são os filhos de Deus. Porque a sabedoria que Deus dá a cada um de nós, ela transcende o entendimento humano.
Transcende. Deixa eles achar que nós somos loucos. Que bom, meu mestre falou que me escolheu, nos escolheu dessa forma. Se apegue com Jesus. Dependa dele. Descansa nele. Jesus ele fala que nós devemos tomar o jugo dele, o fardo dele, que é leve e suave. Jesus é quem leva a parte mais pesada, irmãos. Quando nós dependemos dele, ele é quem leva. Jugo é aquele mecanismo que coloca no boi, né? Então, coloca 2 bois ali para puxar um arado, puxar um carro de boi naquela época, existia carro de boi. E Jesus está falando, olha, entra aqui no meu jugo. Deixa que eu puxo, meu irmão. Eu vou te levando no caminho certo. Está pesado? Eu faço ficar leve, mais suave. E aqui em Deuteronômio, encerrando, nos versos do capítulo 6, nos versos 7 e 9, Moisés escreve o seguinte: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que Moisés está falando? Olha, a palavra de Deus, a sua vida com Deus tem que ser de tal forma que você vai inculcar a palavra de Deus na vida de seus filhos. Esse relacionamento, irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, têm que enxergar Cristo em nós. Cristo em nós. Inculcar é literalmente como se fôssemos, não é pelo amor de Deus, né? Mas é como se colocar a palavra dentro da cabeça. Então nós temos que ensinar os nossos filhos com afinco, através principalmente de nossas vidas. E ele continua dizendo: também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre hábil em suas mãos. A palavra diz que nós temos que saber manejar bem a palavra do Senhor. Paulo fala na armadura de Deus, diz que a espada que nós temos é a palavra de Deus. Ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes, que transpassa a mente, medula. Ela dá o entendimento da nova vida. Então nós temos que amarrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem que estar com você o tempo todo. O tempo todo. Vigie o tempo todo. Leia a Bíblia. Amarra a Bíblia às suas mãos. E no versículo 9 ele diz: e você as escreverás nos umbrais de suas casas e nas suas portas. O que é isso? A palavra de Deus tem que estar tão encharcada dentro de nós, ao ponto das pessoas saberem que naquela casa servem uma família do Senhor. Ali tem crentes em Cristo Jesus. Ali as pessoas podem ir lá pedir oração na sua casa ou a você. Eu sei que isso acontece aqui com muitos irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas é um incentivo. Continuem. Continuem fazendo isso. Continuem obedecendo a Cristo, irmãos.
Porque esse mundo se levanta de tal forma ao ponto de querer que ele quer que você desista do caminho que Deus tem para você. Escolha a vida. Que as nossas vidas, irmãos, venham ser marcadas pelo amor, obediência, apego a Deus, escolhendo assim um caminho da bênção, para que as futuras gerações venham continuar sendo abençoadas. Diante dessa proposta divina, meus irmãos, entre a vida ou a morte, bênção ou maldição, escolha andar com Deus, escolha a vida, escolha o caminho apertado, escolha o caminho de abnegação, de tomar a cruz, de negar a si mesmo e seguir a Jesus, porque não há outro caminho melhor. O mundo, ele coloca vários caminhos na tua frente. Eu vou contar um breve testemunho. Nós começamos a vir para cá em 2011, né? Maio de 2011. Fiquei 1 ano e meio, eu e Fernanda, Rio, Angra. Vínhamos aqui sábado, saímos de casa, né? Sábado, chegávamos aqui, íamos ter uma comunhão com os irmãos que já estavam aqui e dormíamos já, acordávamos, fazíamos o culto da manhã, almoçava, descansava porque eu tinha que voltar com o carro à noite, fazia o culto da noite, saímos daqui, era por volta de 9h, 9h30, e pegávamos a estrada que hoje está melhor, né? Mas antes era terrível. E chegávamos, no outro dia tínhamos nossas vidas lá no Rio também. Ficamos 1 ano e meio nessa. Dentro desse 1 ano e meio, eu tinha que abrir mão do meu trabalho lá para poder vir para cá. Fernanda também. Eu orei a Deus, falei, Senhor, 10 anos na mesma empresa. Eu falei, só me mandam, só se for vontade, dentro do que eu... Senhor, é esse caminho de vida que o Senhor quer para mim, para minha família. Fiz como Gideão. Senhor, se for da tua vontade, então, Senhor, que a empresa me mande embora. E isso era quase um milagre acontecer, porque eu batia, Deus me abençoava, irmãos. Eu batia as metas todas. Então, que motivo eles teriam para me mandar embora? Até a indústria, para quem vendia para eles, gostavam de mim, porque a gente fazia congressos, simpósios, e eu ajudava ali explicando, eu trabalhava com ramo de material de laboratório, né? Explicava ali sobre o produto aos médicos que chegavam e perguntavam e tal. Então eu ia bem nesse trabalho também ali. Aí o que aconteceu? De repente, essa indústria não ia vender, eu só vendia para cliente particular. Tinha Labs, era meu cliente, a Redditor toda, o Sérgio Franco, o laboratório Sérgio Franco. Aí não ia vender, a empresa só ia vender para cliente público, órgão público. E particular ia ficar direto pela essa indústria. Aí me chamaram, falaram, olha, isso eu já estava em oração. Olha, André, infelizmente, nós vamos ter que dispensar você. Você não é por tua culpa não, mas é por causa disso. Mas eu já sabia, eu vi a mão de Deus. Falei, então tá bom, amém, obrigado pelo tempo que ficamos juntos aqui e tal. Blá, blá, blá. Fui lá, mas aí cumpri aviso prévio. Nesse aviso prévio, tinha um simpósio lá. Essa indústria, o trabalho que eu sempre esperei, irmãos, veio à minha mão. Essa indústria, junto com o gerente Brasil, me chamou e falou assim, André, você não quer trabalhar, vender todo o estado do Rio de Janeiro, o produto
com a gente, não. Trabalhar direto. Era a proposta que eu esperei há muitos anos. Mas isso era Deus mostrando para mim. E aí, meu filho? O caminho que eu tenho para você não é esse. Qual é a sua escolha? Eu escolhi estar aqui com os meus irmãos. Tenho minhas lutas, é fácil? Pastor, não, não é fácil. Mas é muito gratificante. Deus tem deixado, passa os apertos de vez em quando, acontece, mas Deus tem nos sustentado. De acordo com esse mundo, aos olhos, poderia estar financeiramente maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Mas não era o caminho de vida aos olhos do Senhor. E essa proposta veio 2 vezes, irmão. Na mesma semana. Pelo gerente Brasil e depois veio pela gerente da região Sudeste. E eu tive que falar Deus 2 vezes. Deus, ele propõe, irmãos, para nós. O que eu quero dizer com isso? Deus propõe para nós caminhos de vida ou de maldição. Importa-vos obedecer ao Senhor. Sou feliz. Eu, minha esposa, meu filho. Amamos o que fazemos. Amamos a Deus e amamos a companhia dos irmãos. E que Deus, sabe, queridos, coloquem sempre as suas decisões na mão de Deus. E o que Deus falar para vocês, aquilo que você sentir do Senhor, faça. Porque Ele vai te abençoar. Escolha sempre a vida. Escolha o que Ele propôs para cada um de nós. A vida, Deus quer sempre o nosso bem, por mais que pareça, aos nossos olhos, muito difícil. Por mais que pareça impossível. Mas Ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é quem faz, não é eu, não é os irmãos. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai operar na tua vida. Lança os seus temores sobre os pés do Senhor, porque Ele vai nos abençoar. Ele vai te abençoar. Escolha a vida. Você que está aí no vídeo, escolha a vida. Mesmo que esse caminho seja uma porta estreita, o caminho apertado, é esse caminho aí. Escolhe a vida. Em nome de Jesus. Que Deus vai te abençoar, Ele vai te dar suporte para passar por tudo isso, assim como tem dado a cada um de nós. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor que se derrama sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo não entendendo o caminho que o Senhor muitas das vezes nos propõe, mas esse caminho é um caminho de vida, é um caminho de paz, é um caminho muitas das vezes, é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas o mais importante de tudo, o Senhor está conosco. E pela sua presença, Senhor, tudo se torna mais suave. E a sua presença nos garante, Senhor, chegarmos no final deste caminho. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Te amamos, Deus. Continua, Pai, trabalhando em cada coração, em cada um dos meus irmãos, em cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor continue trabalhando nos corações, mostrando, iluminando, Senhor, sempre mostrando o caminho que leva à vida, o caminho da bênção. Nós dependemos de Ti, Senhor. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho para conosco. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus.
Amados, vamos estar aqui à frente, como sempre fazemos, para orar pela nossa semana?